Começa agora, Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode Cá, claro que pode. Pode Cá, claro que pode. O ensaio não deu certo. Espontaneidade. Gente, é com grande orgulho, com grande felicidade que aqui na nossa mesa junina, Belíssima, linda e deliciosa, né? Que nós recebemos esses nossos dois grandes amigos. Na verdade, mais que amigos, são nossos irmãos. Parceiraços. Mais que amigos, friends. Que viajam só para gravar um podcast com a gente. De São Carlos para Ribeirão Preto. Não, larga a Copa do Mundo de futebol. Hoje aqui na gravação só tem pessoas especiais. A gente tem a Luísa ali também. Olha lá, ela não vai aparecer, né? Super especial, primeira aluna nossa que participa. Gente, muito obrigada por você nos acompanhar. A gente esqueceu de falar no episódio da semana passada, mas você tem que curtir, você tem que comentar, nem deu tempo. Você tem que curtir, você tem que comentar, você tem que compartilhar, você tem que ajudar o nosso canal. Tem que se inscrever no nosso canal. E antes de mais nada, nós temos que agradecer a Empório do Trigo, Sim, que fez essa mesa belíssima, com a decoração deliciosas. Coma o pão. Lanche de pernil. Não, lanche de pernil do Pão do Trigo não tem igual. O pão, o cachorro quente também não tem pra ninguém. Gente, tem até brigadeiro de milho, tá tudo. Isso aqui Brigadeiro de perfeito. milho, hein? Eu comi já. Tudo. Então vamos lá. Bora Quem lá, vamos. é Anderson? Eu sou amigo primeiro, professor de biologia, né, de ciências também, para ensino fundamental, e tô na luta aí, né, como todos aqui, também colegas professores, e preocupado com a questão do meio ambiente. Vamos falar disso. Muito. E você? Quem é você? Bom, eu sou o Altieri, sou professor de geografia, educador como vocês, preocupado com o mundo, informar cidadãos. Eu acho que essa é uma luta de todo educador, né? Então acho que estar aqui batendo um papo, conscientizando, falando sobre temas relevantes, faz muito sentido pra gente, professores, né? E hoje esses dois ícones, companheiros de trabalho, estão aqui porque nós vamos falar sobre a COP30, um assunto que vai cair com certeza nas questões vestibulares, né? Pode aparecer na sua redação e é um assunto para a sua vida. Vocês vão ouvir muito nos jornais a partir de agora, porque a COP30 acontecerá em Novembro. Vamos ficar atento às notícias. Mas, gente, e aí, para os nossos espectadores, olha quanto! Já chega! Olha hoje! Olha que legal! O que é a COP30? Bom, posso ir? Tá bom. A COP30 é uma conferência mundial que debate mudanças climáticas. Ou seja, anualmente, desde 1995, líderes mundiais, cientistas, ONGs, representantes da sociedade civil organizada se reúnem para debater o que a gente pode fazer para enfrentar as mudanças climáticas, né? Ou seja, né, considerando que as mudanças climáticas são antropogênicas, esses estudos são os estudos do painel intergovernamental de mudanças climáticas, a gente precisa combater isso. Então, lidar com as mudanças climáticas, entender quais são as suas causas, eu acho que é relevante. E esse ano tem ainda um destaque, né, que é a primeira vez que acontece na Amazônia. Isso. E a gente está no epicentro da crise climática, né? Uma vez que 2024 foi, aí, em relação às médias históricas, medições históricas, o ano mais quente que a gente já teve. Além disso, é um ano marcante, porque 10 anos do Acordo de Paris, né? Que também vai ser cobrado no vestibular com toda certeza. Então, Anota, viu? Pega o caderno de repertório e anota. Então é a COP da virada, né? É a COP da implementação, que tem sido dito muito aí, porque até agora a gente entrou em acordo, negociou, mas não implementou de fato. Né? Tá. Não colocou ali em prática tudo aquilo que estabelecemos metas, mas de fato na prática exato, fizemos pouco. O Brasil, por exemplo, quando a gente considera, né, as contribuições, pelo menos a proposta do Brasil, nós estamos um pouco distantes. Nós vamos falar sobre isso. Então, me fala, essas metas, o que é proposto, os acordos que são feitos, o quê? O que eles propõem, que mudanças? Legal. Eu acho que a ideia principal seria
um conjunto de ações para diminuir as emissões de gases de efeito estufa, especialmente pela queima de combustível fóssil. Só que a gente precisa equacionar isso considerando o desenvolvimento, ou seja, né, os países tendem a, por exemplo, a continuar usando uma matriz fóssil, mas a gente precisa pensar em como reduzir os impactos disso para a população, ou como conduzir uma transição energética, é assim que a gente diz, né? Como a gente vai deixando de queimar combustível fóssil para passar para uma matriz energética que seja mais limpa e mais sustentável. Então, assim, a ideia é reduzir as emissões, ponto. Como faremos? Okay. O Brasil tem, por exemplo, uma proposta interessante. O Brasil traz uma proposta muito ousada para a redução de gases de efeito estufa. Então, uma entrega tem que ser para 2025, uma entrega para 2030. E o Brasil bateu na mesa e disse, nós vamos fazer isso, e para o Brasil não vai ser tão difícil. Essa foi a proposta. Perguntaram, mas como que o Brasil pode fazer isso? O Brasil disse, nós vamos eliminar, nós vamos acabar, nós vamos extinguir com desmatamento ilegal. Ou seja, nem é uma medida... Audaciosa a proposta dele. E nós vamos investir em energia limpa e renovável. E olha que o Brasil tem um potencial enorme. Energia eólica, solar, hidráulica, ou seja... Até aqui em casa tem. Exatamente. Ou seja, significa que existem ações que a população pode tomar também, né? Eu acho que se essa for uma pergunta, o que a população pode fazer, a gente pode, de alguma forma, acelerar essa transição energética com ações bem pontuais. Mas, enfim, de modo geral, a gente precisa reduzir a emissão de gases de efeito estufa e o Brasil tem essa proposta. Ou seja, pensando no ciclo do carbono, né? Então, extinguir o desmatamento, que vai ser super importante, mas também investir em energia limpa e renovável. Potencial para isso a gente tem. E assim, em COPs anteriores, você até falou, né? A gente já teve muitas metas, mas pouca ação efetiva. De COPs anteriores, tem alguma coisa que foi uma meta que realmente conseguimos chegar perto de cumprir? No todo mesmo. Teve alguma grande conquista em COPs anteriores? A gente tem vários encontros climáticos, né? Que visam debater o assunto, tratar aí da emergência global que a gente tem. As COPs mesmo, elas se iniciaram em 1994, mas a preocupação com o meio ambiente, ela vem de muito tempo, né, atrás. Tanto que o conceito de desenvolvimento sustentável, ele foi cunhado lá no relatório de Brundtland, né, em 1987. E aí a primeira contribuição que a gente tem ali numa COP foi no ano de 97, com a COP 3, o Protocolo de Kyoto. Perfeito. O Protocolo de Kyoto foi basicamente assinado por países desenvolvidos, predominantemente por eles, e a proposta era a redução de 5,2% da emissão de gases de efeito estufa, ponto. Então esses países, né, os pioneiros da industrialização, então se a gente olhar, tem países queimando carvão, queimando combustível há muito mais tempo do que os países em desenvolvimento. Sim. Então a proposta foi esses países, né, os mais responsáveis, reduzirem 5,2% a emissão de gases de efeito estufa. Bom, Esses quem? Inglaterra? vamos dizer assim, os pioneiros da industrialização, os países centrais. Tá. De modo geral, a gente olha para a Europa Ocidental, Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos saíram do acordo. Os Estados Unidos sinalizaram que iriam fazer parte disso, mas depois os Estados Unidos começam a questionar a ausência da China. A China é um país em desenvolvimento. Ou seja, se a gente pensar na tal da justiça climática, esses países vão fazer muito mais, porque eles são responsáveis, assim, de maneira muito clara pela poluição da atmosfera, pela emissão de gases de efeito estufa. Então, a primeira coisa interessante, respondendo assim, a primeira coisa interessante foi o Protocolo de Kyoto. Legal. Então, houve um esforço, né? Um apontamento, de tipo, agora nós vamos fazer algo disso. E aí, claro que cria-se um mercado de carbono, né? Uma medida compensatória, quem não conseguiu reduzir poderia comprar crédito de carbono para que isso fosse investimento em outros países, financiamento climático de modo geral. E eu acho que o segundo passo que foi dado nessa direção foi o Acordo de Paris, assinado em 2015 na COP21. E o Acordo de Paris, ele já foi um acordo mais amplo, para a participação de todos. Então, a ideia era contribuições nacionais determinadas. Ou seja, não tinha mais um parâmetro, não era só 5,2%, e agora era para todo mundo e os países tinham que sinalizar propostas. De acordo com o seu contexto, exatamente, seu potencial. Ou seja, não havia nenhuma, vamos dizer assim, coerção para que eles dissessem, ou um objetivo claro que fosse assim, norteador
agora você precisa reduzir 10%. Não, mas os países puderam dizer o que poderiam fazer. Exatamente. Altieri, quais são os países, Altieri ou Anderson, né? Quais são os países que participam são convidados da COP? Esse ano, assim, cada ano que passou, mais países foram entrando. Eles vão aderir ou eles são convidados? De modo geral, eles são signatários da ONU. Então tem, 198 países. E é interessante dizer que, essa é uma pergunta comum, os alunos perguntam assim, mas todo mundo faz parte? Sim. Aí a gente pergunta assim, você quer saber sobre o quê? Eles querem saber assim, o Irã vai participar da COP? A Palestina, que ainda não é um país, é um estado observador, de acordo com a ONU, vai mandar representante? Sim, gente. Todo mundo manda representante. Embora, por exemplo, a Palestina não tenha exatamente um voto, né? Porque ainda é um estado observador, ainda não tem o status de um país, todo mundo manda observador. Todo mundo manda alguém para participar. Então, as perguntas são assim, a Coreia do Norte vai mandar alguém? Sim. Porque a questão climática, ela atravessa, né? Perpassa por todo mundo. Tem questões políticas. Embora tenha questões bélicas, ou seja, conflitos, mas todo mundo participa. Mesmo, porque se É tiver que uma dar coisa BO, global, não né? sobra ninguém mesmo, mundial né? a questão. E aí, por exemplo, né? Os Estados Unidos, eles saíram do Acordo de Paris. Mas eles vão participar, vão mandar representantes para a COP30, também irão mandar representantes para a COP30. Então, assim, é um esforço mundial, né? Então, todo mundo está participando, todo mundo está tentando fazer uma proposta. A gente tem que, na verdade, operacionar essa proposta. Às vezes a gente fica mais no campo das ideias, né? Sim. Mas é interessante que o mundo debata, que os líderes mundiais, cientistas participam disso, ONGs participam disso, a sociedade civil organizada participa. Então, no Brasil, a COP30 vai ter, por exemplo, representantes quilombolas, ribeirinhos, povos tradicionais. E é dado voz para eles mesmo. Isso, porque, de modo geral, as eles mudanças não participam climáticas, só como ouvintes. Perfeito. As mudanças climáticas, elas não afetam a todos da mesma forma. Exato. Né? E aí, olhando a partir dessa ótica, né? Uma onda de calor, ela nem é sentida por quem, de repente, passa por ambientes climatizados, que seja no seu transporte, ou seja, mas e quem passa uma onda de calor morando numa comunidade densamente ocupada, com o pé direito da casa bem baixinho, com telha brasilite. 5, Exatamente. Então, assim, é interessante que todo mundo possa participar. Enfim, no final, um documento é redigido, mas é interessante que todo mundo tenha voz. Eu acho também que é importante a gente começar a falar, até porque a gente vai conduzir para isso também aqui. Muitas vezes a gente, enquanto cidadão, no seu pequeno núcleo, a gente tem essa preocupação, mas muitas vezes a gente fica meio de mãos atadas. Tá, o que eu posso fazer, né? Ou quais coisas os maiores estão fazendo para chegar lá? Então, trazer o assunto, eu acho que também dá uma acalmada nas pessoas, né? Porque, inclusive, um tema que já até caiu no vestibular é a ecoansiedade, né? Então, pessoas que têm crises de ansiedade por conta de pensar nas consequências disso tudo. Tá de não cuidar do planeta, né? Relacionado até à baixa natalidade, né? De famílias que pensam, não vamos ter filhos. Porque eu não sei que mundo que vai ter, se vai ter mundo, né? Pra esse meu filho. Eu brinco que mundo vai ter, acho que humanidade talvez não. Eu, Anderson, a Luísa também, a gente participou num projeto Abraça uma Escola. Nós somos uma escola, lembra que a gente foi uma escola tarde, lembra? Sim. Não tinha ar-condicionado. Então, para os E nossos aprendizagem? alunos, a aprendizagem era assim. A gente foi um dia muito quente, aquela sala fervendo de aluno, assim, sexto ano, sentando. Só que é uma realidade completamente diferente da realidade do nosso aluno, que passa frio, vai de moletom. É uma realidade. E o oposto muito também, diferente. né? Porque a gente fala de aquecimento global e todas essas coisas, mas quando vem essas ondas de frio, a pessoa legal. fala assim, ai, cadê o aquecimento global? Né? Mas essa Mas ela não entende que essa é uma característica das mudanças climáticas. Né? A gente vai perder um pouco o padrão. extremos, né? A gente Ribeirão vive. Preto com 4 graus ontem, né? E hoje 30. Por exemplo, e falando disso, o tema do vestibular no final de semana da Unesp. Justiça. A gente tinha tratado já, né, disso no bate-papo nosso. Legal. Nossa, foi muito legal. Alguém lembra o Foi recorte tudo. certinho pra gente falar pro nosso... Justiça climática. Justiça climática. A ideia, é isso assim, que a gente né? tá falando. A coletânea trazia aquela ideia de que alguns países contribuíram muito mais
para que o mundo tivesse mudanças climáticas, e a maneira como os eventos climáticos extremos eles afetam a população também é muito diferente. Então, e geralmente quem mais polui é quem menos sofre. Exatamente. E assim, a gente vai sediar, né, a COP30 esse ano. Belém do Pará, tá? Vamos próximos da Amazônia para as pessoas conhecerem, verem a grandiosidade, isso, a importância. importante. Mas Belém do Pará é muito pequeno, não comporta uma COP, um evento mundial. Então a gente já viu notícias de áreas sendo devastadas para construção de hotéis, acomodações, infraestrutura. não é uma hipocrisia? É inegável que a COP30 ela deixa um legado de infraestrutura, de Sistema de visibilidade. transporte, né? Mas é algo de se pensar. Todos os problemas que permeiam, né? Os gastos públicos elevados. Então, até COP é muito próximo de Copa. A gente lembra da Copa de 2014. Nossa, lembra, Os elefantes brancos, superfaturado, aqueles estádios que hoje estão em locais onde nem time de futebol tem. Né? Então, subutilizados, né? Mirassol que tem. O Mirassol. Mas é isso que eles alegam, então, que apesar de ser uma região tão distante, tão remota como, né, tão sem infraestrutura, o que eles estão construindo vai ficar para a sociedade, né, daquela cidade usufruir, né, como infraestrutura dela. Eu acho que como os Jogos Olímpicos, fica ali uma Vila Olímpica, uma infraestrutura com VLT, alguma coisa assim, que possa melhorar a mobilidade urbana. Uma vez a gente estava conversando sobre isso, né, Alti, até você me falou assim, eles também alegam que existe um impacto, mas é muito pequeno perto de tudo que a gente pode produzir de ideias, isso, né, para então, o balanço, reverter. tecnicamente, é positivo. Pensando excepcionalmente em apresentar a Amazônia para o mundo, né? O mundo precisa conhecer para preservar. Então vai ser super representativa. A COP já aconteceu em outros países do mundo, a COP já aconteceu em países em desenvolvimento, mas nunca na Amazônia. Então, assim, ela tem algo muito especial, né? Então, excepcionalmente para povos tradicionais, eu acho que ela vai dar muita visibilidade, né? Então, tem até uma questão prática aí, que são cerca de 40 mil pessoas esperadas na COP30, né? E falta acomodação para todo mundo. Preços de acomodações superfaturados. Especulação imobiliária, é claro que vai perpassar tudo isso. Um dado ali de um hotel 3 estrelas, para 15 dias, 50 mil reais. Ou seja, diária de mais de 3 mil reais. Então... Porque perante a escassez, né? Perante a escassez, a demanda de oferta. E assim, provavelmente esse dinheiro ainda vai continuar na mão de poderosos e as populações dali, né? Populações mais afetadas com esse tema, pouco usufruem de tudo isso, né? A adição, assim, existe uma região metropolitana ali em torno de Belém, inclusive teve até uma alteração do Enem, né? O Enem que vai ser em novembro, para Marituba, Ananindeua e para Belém, o Enem foi remarcado. Porque o Enem vai ser exatamente, o contexto da COP é basicamente no momento do Enem. Então, para esses municípios, o Enem vai ter uma data específica. Mas, inclusive, eu quero dizer que a região metropolitana também ficou, entre aspas, né? Sofre especulação imobiliária. E aí é aquela lógica, os mais pobres, os mais vulneráveis, eles também... E quando a gente fala de tudo isso, como você já comentou antes, né? Vem uma onda de calor, uma onda de frio, nem todos vivem, né, e percebem da mesma maneira, né? No Brasil, se a gente olha para o Brasil, que povos, que localidades sentem mais? Vocês podem dizer assim, para esse nosso aluno, seja aqui no nosso estado, no Sudeste, né? A gente não precisa ir tão longe, longe, e até mesmo da assim, biodiversidade, né? Como que sofre, quem sofre mais e tudo mais. Então eu falo do ponto de vista social e... Isso. Do ponto de vista social, a gente sabe que essa bomba vai cair no colo dos vulneráveis, né? Os mais pobres. Então dá para falar desde nas áreas metropolitanas, nas grandes cidades, né? A população que vive nas comunidades acaba sofrendo com mudanças climáticas, ondas de calor, ondas de frio, chuvas intensas, né, que geram enchentes, inundações, alagamentos. Ano retrasado que a gente viu... As queimadas ano passado. Mas ano retrasado, aqui no litoral de São Paulo, né, lembra? Escorregamentos. Ano passado, lá no sul, em Santa Catarina. Sim, as chuvas, né, de maio em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Também. E, de modo geral,
quem tem condições consegue se blindar um pouco dos efeitos, Sim. né? Então é o que a gente vê nas reportagens, a bomba explode, a bomba cai, né, no colo dos mais pobres. Ou então nas áreas urbanas, de modo geral, os mais vulneráveis. Então, olhando assim, as comunidades, né, quem vive nas periferias, próxima a fundos de vale, tem problema de inundação, quem vive nas encostas corre o risco de deslizamento de terra, a gente chama de movimento de massa. Mas quando a gente olha para o Brasil, dá para dizer que os efeitos são sentidos em comunidades quilombolas, em comunidades tradicionais caiçaras, povos indígenas, ribeirinhos. Então imagina só, né, as mudanças climáticas, ela vai gerar eventos climáticos extremos. E esses eventos climáticos extremos, se tornando mais intensos e mais frequentes, implica em problemas de saúde pública, em problemas de infraestrutura. Então a gente acaba desdobrando esse tema em muitos outros problemas. O Anderson até pode falar também, porque falando sobre isso, da biodiversidade, a gente pode falar também do impacto, né? Porque acho que mexe com todo um ecossistema, né? De os povos ribeirinhos que dependem da pesca, né? Então vem essas mudanças. São profundamente afetados. Exatamente, e a gente observa, né, como resultado dessas mudanças, secas extremas, alteração de regime de chuva, tudo isso impacta diretamente o meio ambiente. As espécies que vivem ali, seja da fauna, da flora, e muitas vezes leva a uma migração para fora das unidades de conservação, onde as espécies não têm proteção, ficam vulneráveis, estão vulneráveis, né? Então, tudo isso, perda de hábitat, tudo isso impacta diretamente, levando a ali risco de extinção. Ô Anderson, esses dias na escola, dando a última aula, tinha uns 3 tucanos, assim, eu morri de pena. Vocês já viram na janela? Isso, né? Vamos pensar. É bonito pra ver, mas não assim, é o habitat. Mas é um alerta, né? Não é um habitat, é um alerta. Numa avenida movimentada de Ribeirão Preto, tucano. Não, assim, lá nas árvores da escola, ai que lindos, vamos todos olhando. É isso, né? É lindo, mas O habitat tá fora do lugar. Essas queimadas. Se eles estão ali é porque alguma coisa está errada, né? Aquelas queimadas que teve em agosto do ano passado. Outubro, né? Setembro, outubro, final de agosto. E aquilo lá, o tanto que a gente viu. Até os animais que morrem ali no próprio fogo, Ali no né? fogo, que a gente nem vê, né? Mas todo o desequilíbrio ecológico que essas extinções acabam gerando, porque não é uma espécie só que está sumindo. Dela dependem uma cadeia toda, uma cadeia alimentar, uma teia. E como que vocês acham que isso pode aparecer no Enem, na FUVEST, na Unesp? Olha, eu acho assim, né? Esperar? Olhando para os nossos alunos que são vestibulandos, eu acho que assim, a prova desse ano vai ser uma prova assim, ambiental, ponto. Porque a COP é o evento mais importante do Brasil. Esse ano, a coisa mais importante do Brasil é receber uma conferência falando sobre mudanças climáticas. E aí, enfim, né, tem implicações na infraestrutura, na saúde, na economia, em áreas agrícolas, na cidade. Então a gente espera uma prova bastante ambiental. Por exemplo, a Unesp, né, a VUNESP, que fez uma prova para o processo seletivo de inverno da Unesp, havia umas 2 ou 3 questões abertas sobre mudanças climáticas, sobre acordos climáticos, sobre resiliência urbana, pensando que esses eventos climáticos extremos, eles vão desestruturar, né, parte do fluxo do trânsito, ou implica aí em criações de políticas habitacionais específicas. Então a gente espera uma prova ambiental. Agora, pode ser que uma questão fale sobre mudanças climáticas e agricultura. Há um impacto disso, uma quebra de safra, coisa do tipo. Pode ser que a questão seja sobre mudanças climáticas e as queimadas. No ano que o período chuvoso, o período seco se estendeu um pouco mais, e aí a economia ligada ao agronegócio foi impactada, a biodiversidade sofreu impactos e a cidade sofreu impactos, porque toda aquela fumaça vinha para a cidade. E isso implica em um problema de saúde pública. Eu acho que, pensando assim, né, na saúde pública, eu acho que o SUS, quando vê uma notícia dessa, ele já vai ter que preparar lá, vai ter assim problemas respiratórios assim muito mais frequentes. Então assim, dá para relacionar isso com muita coisa. Mas eu acho que acima de tudo, as questões trarão assim, já que estamos sediando um evento sobre mudanças climáticas, especificamente trabalhar questões sobre causas das mudanças climáticas e sobre consequências das mudanças climáticas. Então, assim, a gente espera na redação, de repente um texto em inglês, de maneira interdisciplinar,
uma questão de química, de física, falando sobre Também eu a acho concentração de sociologia, gases. Eu acho que, gente, Sabe o que eu sobre fico pensando? Por vulneráveis. exemplo, ó, é um exemplo bobo, né? Em dezembro do ano passado, eu perdi meu avô. Só que o café que tem aqui, o restinho na minha casa, eu não tô conseguindo tomar mais. Por quê? Foi o último café que meu avô colheu, que meu avô torrou, que meu avô foi lá e Fez a moeu moagem. daquele jeitinho dele. Aí eu tô, não, isso aí não vai dar até um golinho, entendeu? Porque o meu pai tá tentando, só que ele explica, não é igual essa cultura que meu avô trouxe. Eu vi Trato, quando era né, a maneira pequena, como era ele lida tão com ele. normal. Ir lá na minha avó, agora é hora de torrar o café e fazer. Hoje não tem isso. Né? Hoje A industrialização é tudo industrialização, veio, mas né? era tão normal nas minhas férias de janeiro. Ah, vamos colher algodão. Hoje eles nem sabem o que é colher algodão, gente. Nem como fazer linha, Não é. Como fazer É. linha. Eu lembro que eu buscava aquele, não vai colher algodão. O algodão hoje, o algodão não tanto. Por exemplo, meu tio tinha uma, não é como que chama, de arroz, de limpar arroz. Máquina de arroz. Era grande, então o povo levava lá para ele limpar arroz. Então tanta coisa mudou, por isso que eu penso nessa, quando a gente pensa na COP30, dentro da sociologia, o tanto que esse homem mudou, com essa mudança também climática. Eu acho que, né? assim, acima de tudo, Endureceu. acima de tudo mudou a relação em que como a sociedade interage com a natureza. Né? Então, se a gente olhar na história do ser humano, a relação entre a sociedade e a natureza, que para civilizações antigas era muito próximo, algumas divindades eram meio animal, meio ser humano. Eu acho que a gente se distanciou muito da natureza, a ponto de dizer que o ser humano controla a natureza. Do tipo, a gente faz de tudo para controlar. E o Embora a Ailton natureza... Krenak, em um dos textos o dele sobre Krenak é ótimo. a questão da pandemia, mas que cabe super na questão das queimadas do ano passado, ele fala isso. A gente acha que tem todo o controle da natureza, mas ela veio para mostrar pra gente que é só ela tirar o nosso ar, acaba tudo. Ela é a força, né? E aproveitando, Anderson, e pra biologia, como que isso pode aparecer no vestibular? A gente pode ver inúmeras questões ali, provavelmente com interpretação de gráficos, relacionando temperatura, os eventos extremos aí, né, de emissões de gases do efeito estufa, trazendo muito sobre o Acordo de Paris, porque esse ano, faz 10 anos, né, que o acordo foi estabelecido. Os impactos da biodiversidade também. Tem muito também, a gente vê também muitos. Eu lembro que uma questão nossa, quando começou o Enem, tinha do mico-leão dourado, Que é uma espécie super que é uma ameaçada de espécie extinção. super em extinção graças a nós, né? Seres humanos. E eu acho que a ideia que o Alti falou lá no início, né, vamos trazer todos para dentro do Brasil, na Amazônia, para conhecer o que é a Amazônia, para poder preservar. Conhecer para preservar. E eu acho que esse é o grande mal da humanidade hoje. Você falou, a gente se distanciou tanto da A natureza. gente precisa reeducar Pra tudo. que eu vou ter que preservar aquilo que está tão distante de mim? Eu não preciso dela, né? É algo tão distante de mim, não Há uma tenho preocupação, contato. há uma preocupação, assim, inclusive com as crianças, do tipo, gente, eu acho que eu fui uma criança nos anos 80, então tive muito contato com a terra, né? E eu acho que o mundo A mudou gente tinha muito. vitamina né? S de sujeira. O mundo mudou muito, mas eu acho que é como se a gente tivesse que reintroduzir as crianças num mundo natural, né? E é muito engraçado, né? Desculpa. Não, porque você vê assim, pra mim é super normal, eu vejo lá os meus sobrinhos, né, no sítio, vai no sítio. Hoje meu primo mandou, foi tão legal, meu primo acordou 4 horas da manhã pra tirar leite, né, ele foi tirar leite, e aí ele mandou lá, chegou lá no pasto branquinho, aí ele foi no coxo, meu primo, Luciano, olha aqui, gente, o coxo, ele batia, tava pedra de, sabe, era uma pedra de gelo, os meninos dele vivem isso. Mas, gente, isso eu acho que é Da 5%. cidade, o leite vem na caixinha. A população Entendeu? urbana do Brasil é mais de 85%, ou seja, sobrou aí cerca de 15% de população morando no campo. E um campo em processo de modernização. Modernização então, também. daqui a pouco, uma quantidade ainda menor de pessoas morando no campo. Ó, a Interagindo. gente aqui, quem morou no campo? Só o Pedro Zonta. Hoje tem o Breno que vai lá cedo, tira leite, que é o irmão dele. Né? O pai que vive disso. Ô, Anderson, você acha que pode aparecer alguma questão relacionando a biologia, a parte das mudanças climáticas, ao ponto da biologia, de novas pandemias? Com certeza, né?
Porque se a gente pensar aí nas extinções que podem acontecer, nos desequilíbrios ecológicos, né, isso com certeza pode ser ali a porta de entrada para algum vetor, gatilho, né? Exatamente. Então, com certeza é algo que pode estar relacionado sim. Eu te perguntei porque eu vi uma notícia que falava que o derretimento das geleiras pode fazer despertar organismos que a gente nunca São teve incubados, contato, perfeito. não sabe, né, como lidar e surgirem doenças do nada, assim. Quais a gente ainda não tem preparados, né? É. Aí é aquela corrida, igual a gente viu na época da Covid. Aí eu tenho vontade de fazer até assim, ó. De não ouvir. Eu tenho ansiedade, eu tô respirando fundo aqui, juro. Não mesmo. Nossa, Legal eu morro de seria medo. ver essa eco-ansiedade nos nossos governantes, né? Porque o que a gente vê ultimamente é acordo não saindo do papel. Exato. Então, se a gente olha para COP29, foi no ano passado no Azerbaijão, a expectativa era de 1 trilhão e 300 bilhões de financiamento climático, pensando ali nos países mais vulneráveis, só que foi conseguido só 300 bilhões. Ou seja, passamos longe. Ô, gente, o que nós, porque já está acabando nosso tempo, infelizmente, infelizmente. o que nós podemos fazer? Por exemplo, eu faço minha parte, tem aqui atrás da minha casa, pessoal, muito gambazinho. Então, eles não comem qualquer tipo de fruta, as coisas. Meu marido deixa tudo aqui, já você vai ver. Saruíra. Isso aí. Aí eu gosto de falar gambá, meu sobrinho fica aqui, acorda de madrugada. Cacá, vamos ver o gambá. Já os olhinhos ficam ali, mas aqui, gente, não tem um escorpião. Tá vendo? A vizinha ali atrás, ela é protetora dos animais. Às 3h30 da manhã, começa aquele galo. Galo, eu não sei o que é. Me dá um frio na barriga, porque eu falo, nossa, tenho só mais 2 horas de sono, juro por Deus. Mas eles trabalham, aqueles galinhos. Às 5 horas da tarde, estão terminando. Mas essa é uma boa pergunta. Como que a gente, né? Porque a gente faz que a gente pode separação fazer? de lixo, reciclável. Não sei se todos fazem, mas deveriam fazer, né? Porque todo mundo sabe que isso existe. É o mínimo, né? Mas o que mais a gente pode contribuir? O que mais, né? A gente pode Pensar contribuir? talvez algo que é bem difícil, na mudança dos padrões de consumo, né? Nossa, sim. Priorizar ali aquilo que pode ser reutilizável, aquilo que, enfim, que traga menos impactos. Tem empresas, né, que Inclusive, deixa eu contar um negócio, eu não sei se todo mundo sabe, mas tem aquela loja Hope de lingerie, e lá eles recolhem lingeries, cueca, tudo, enfim, roupa Lava, íntima, viu, né? antes. Eles recolhem aquelas porque roupa íntima, né, não dá pra doar, pra reciclagem. Pra não virar um lixo. A C&A também, se não for uniforme, ela recolhe roupas, porque tem aquela que ainda tá em condição de uso, você faz uma doação e tudo, mas e a hora que a gente pode Arrasou. jogar fora? O que você faz com ela? Não dá pra jogar no Descarte, lixo. né? E a já Havaianas começou a também. ter. Eu vi hoje, a Havaianas recebe seus chinelos. A gente chama isso de logística reversa, Exato, isso é bastante debatido, mas é uma, vamos dizer assim, Que uma roupa eu ação não sabia o que que as fazer. empresas podem fazer, né? Agora, assim, olhando nesse âmbito assim mais individual, assim, bom, nós somos educadores, então imagina o quanto que a gente fala sobre isso. Num ano de COP, imagina o quanto tanto que eu já falei sobre isso. Nossa Senhora. Então eu acho que assim, a gente precisa tocar nesse assunto para que os alunos entendam, para que as pessoas entendam de modo geral, que a gente pode criar uma geração que vai fazer diferença. Então eu acho que a educação vai ser super importante. A gente já repensa o uso, por exemplo, a gente já tem o uso consciente da água, a gente sempre bateu nessa tecla, né? É uma ação pontual, é a torneira aqui, é um vazamento. Mas eu acho que é pela educação que a gente vai conseguir mudar. É uma carona que a gente consegue pegar para É, evitar, mas né, pode a se organizar, poluição, né? Transporte coletivo, aí depende também de todo um... Logística, né? Posso perguntar uma coisa? Por exemplo, eu vejo a cidade de São José do Rio Preto, em relação à mobilidade urbana, Rio Preto fez buff. Sai na frente, não sei se Isso é vocês... super importante, super importante. Rio Preto saiu na frente assim, ó, atropelou. E isso contribui também, né? Já demais. É porque se o transporte funciona, a pessoa vai usar o transporte público, né? Já que ele é eficaz. Não, e bicicleta também, você vê a ciclovia. Eu acho que esse é um papel importante, por exemplo, né, nesse caso, na escala municipal da prefeitura. Existem outras esferas, né, estadual, federal, mas eu penso que a mobilidade urbana, ela é fundamental. Porque se o transporte público for seguro, eficiente, rápido, aí a gente abre mão de sair com o carro de casa. Ou seja, essa é uma experiência que já existe em outros países. Outra coisa é reestruturar a cidade para que uma faixa, uma ciclovia, uma ciclofaixa possa fazer parte desse contexto urbano. De modo geral,
o ciclista ele não se sente seguro, o ciclista não cabe na cidade. de modo geral. Na hora de apertar o número ali na urna urna eletrônica, Verdade. pensar também naquele Na candidato que questão proponha algo relacionado ao clima, né? Que esteja preocupado com isso. As questões ambientais, eu acho relevante. Até uma coisa que os alunos eles perguntam muito é: mas só eu vou fazer a minha parte? Mas é muito pouco, né? Aí a gente pensa, tenta dormir num quarto sozinho com um mosquito pra ver o trabalho. Um mosquito, não sabe o que ele faz Adorei a contigo. metáfora. Gente, esse Anderson é um sucesso. Ele é mais quietinho assim, gente. Na hora que ele abre a boca, Mas deixa eu falar uma Uma coisa também. Eu escrevi aqui, ó, o lixo. Eu separo o lixo. Mas pra passar o lixo, pra pegar, você tem que pegar esse lixo, reciclar, você tem que pôr, porque a prefeitura também tem que ser uma empresa. É desafiador também. Você tem que pegar o lixo, pôr no teu carro, levar em outro lugar. Por exemplo, pra cidade de Votuporanga, onde minha mãe mora. É super fácil. Meu pai coloca, tem vários pontos que você põe. Aqui em Ribeirão eu tenho que levar ou na Leroy. Aqui passa a cada 15 dias. Ou esquece, sabe? Mas a questão também é não comprar pra descartar, né? pensar Essa no mudança que tem que vir, né? comprar, na hora de comprar comida, comprar com menos embalagens, né? Ou embalagens que são recicláveis. Gente, né? tudo isso aqui amanhã eu vou devolver, viu? Você pode ficar tranquilo. Ele tá muito atrasado em relação ao lixo, porque são mais de 2.000 lixões que a gente aprende desde pequeno que não é a melhor forma de se descartar, né? A melhor forma seria um aterro sanitário. É. E, contudo, há um custo para isso e os municípios, enfim, né, têm uma dificuldade enorme para operacionalizar um aterro sanitário. Então, às vezes, eles continuam ali, né, com lixões. Mas eu acho que duas coisas são importantes, né? A gente já teve um debate em que a gente ensinava as crianças 3 R's, né? Que era reciclar, reutilizar e reduzir. Hoje a gente pensa em 5 R's. Hoje a gente repensa o consumo e a gente recusa produtos. Ou seja, eu acho que a gente consegue ensinar para as crianças que existe uma outra maneira de lidar com o consumo. Ai, fala os 5 R's de novo, anota aí. Depois faz esse corte, Rafa. O Rafa tá bravo, já passou Vai. muito. Fala os 5 5 R's. R's. Vamos lá, reutilizar, reciclar e reduzir. Viu, Milena? E hoje a gente pensa em recusar produtos e a repensar o consumo. Ó, que legal. Legal. Um excelente tema de redação. Com Eu acho certeza. que também uma das principais coisas é falar sobre o tema, esse espaço que a gente teve aqui, né? Debate para Hoje. conscientização. E cobrar de quem tá do seu lado, né? Exatamente. Não é? Porque às vezes você já faz, então viu alguém fazendo errado, já leva. Porque às vezes nesse cobrar, a pessoa tava fazendo por desconhecimento, você já levou uma informação, né? Exatamente. Cuidado onde você pede marmita, eu sempre não pego marmita, vocês já perceberam? Eu não pego. É verdade. É verdade, Embalagem. embaixo e pego por causa da embalagem. Mas eu fico quietinho, porque eu não isopor, sou né? das melhores, não sou exemplo. Assim, mas eu vou lá embaixo, pego, porque pra... Mas recusa a embalagem. Mas eu recuso a legal. embalagem. É É isso, obrigada pessoal. Gente, muito obrigada. Muito bom, Vocês meninos. são sensacionais. Ótimo. Vai, Corinthians! Gente, curta, comente, compartilha, até mais. E como vamos? Você assistiu Podcast com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode, cara. Claro que pode!